Eu já expliquei o que é o Bitcoin, quais são as vantagens, por que é tão revolucionário, como surgiu. O que eu não expliquei ainda é como ele funciona. Como é possível ter um sistema descentralizado em que não há uma entidade central, que não há um banco central e que ninguém controla individualmente. Eu concedo que essa é a parte mais intrigante do sistema e, de fato, à primeira vista, é logo que se pergunta, mas como é que pode um sistema financeiro, um sistema monetário, uma moeda, que não tem ninguém por trás controlando? Quem é que realmente que emite as moedas? Quem é que mantém o sistema seguro? Quem é que garante a inviolabilidade, que não vai haver fraude? Como é que isso pode ser feito sem ter ninguém centralizado? Isso contraria centenas de anos, centenas de anos de prática normal de mercado em que sempre houve alguém centralizado responsável por essa tarefa de segurança. Eu entendo, e quem pensa assim tem razão, e é por isso que o Bitcoin é tão revolucionário. Porque da forma que ele foi desenhado, a forma que ele funciona, é que faz dele ser algo tão inédito e inovador. E para a gente entender como é que funciona o Bitcoin, é preciso a gente voltar um pouco e entender como é que funcionam as entidades normais, como é que funcionam os bancos, como é que funcionam os bancos centrais, que a gente está acostumado a experimentar e a testar e a usar. Então, como é que funciona quando um banco, como é que um banco mantém a sua contabilidade em dia, como é que um banco evita que haja algum tipo de transação equivocada, ou que haja algum hacker na rede, ou que alguém roube fundos de outra pessoa. Como é que isso funciona? Na prática, qualquer banco, como qualquer outra empresa, na verdade, emprega diversos trabalhadores, funcionários, por meio do seu departamento de controle interno, departamento de contabilidade, departamento de auditoria, sujeitando os seus balanços à auditoria, ao escrutínio de uma auditoria externa. Por diversas práticas, ele mesmo, o próprio banco, é responsável pela segurança das suas informações, das transações que ocorrem consigo, que ocorrem no seu balanço. Então ele é o responsável, ele que veda o acesso a participantes ou a usuários mal intencionados ou a gente que ele acha que possa agir de má fé. Então o próprio banco central, os bancos, cuidam da sua própria contabilidade e eles têm acesso eles são os únicos que têm acesso ao seu próprio balanço. Então eles são responsáveis por essa tarefa de segurança e de confiabilidade do sistema. No Bitcoin, como não há uma entidade central, quem é que faz isso, né? Quem é encarregado por fazer com que as transações sejam autênticas, né? Quem é que valida as transações? Quem é que registra isso na rede? Qualquer usuário pode fazer isso. Qualquer usuário pode simplesmente baixar o sistema, baixar o software, instalá-lo no computador e botar ele para programar para validar e registrar transações. Qualquer usuário pode fazer isso. Basta comprar maquinário especializado, desprender energia elétrica e vai prover força computacional para essa tarefa de validação das contas. Aí vem a pergunta, mas por que alguém faria isso? Por que alguém despenderia recursos escassos, hardware, energia elétrica, para dedicar o computador a essa tarefa de validação e registro das transações? Qual é o incentivo para isso? O incentivo é justamente a recompensa de bitcoins. É a criação de novos bitcoins para o usuário que conseguir validar e registrar transações na rede. Então, a recompensa, o incentivo para fazer essa tarefa de validação de transações é justamente a criação de novos bitcoins. Aí vocês podem pensar, pô, mas qualquer um pode fazer isso? Basta botar o computador a rodar para validar transações e ganhar a recompensa? Aquela quantidade máxima de 21 milhões iria ser facilmente alcançada, ou rapidamente alcançada. É verdade. Para que isso não ocorra, para evitar que haja uma emissão em excesso ou que rapidamente se atinja o limite máximo de bitcoins, é que cada usuário, é exigido de cada usuário executar uma prova matemática, digamos, tem que resolver um problema matemático complexo, que é um conceito de prova de trabalho. Então o sistema exige que cada usuário desses que queira validar e ganhar recompensa também prove à rede que ele desempenhou uma atividade computacionalmente custosa, que ele resolveu um problema matemático complexo e prove à rede que ele tenha resolvido para poder então receber os bitcoins criados do nada. Para entender melhor como é que é o conceito da prova de trabalho, imaginem o Sudoku. Todo mundo aqui acho que conhece o Sudoku.
Então o Sudoku nada mais é do que isso. Para resolver o Sudoku é bastante difícil. Então tem que ir lá testando os números em cada casinha até chegar à fórmula correta, até chegar à soma correta. Então, para resolver é bastante difícil. Mas uma vez resolvido, é muito fácil verificar que a solução está correta. Então é muito difícil de resolver, mas é fácil de comprovar, é fácil de provar que está correto. No caso do Bitcoin, esse problema matemático é tão complexo que leva sempre, em média, 10 minutos para ser resolvido. Então, sempre, em média, vai demorar 10 minutos para o problema ser solucionado. E se mais usuários tentarem se dedicar a essa tarefa de validação das transações para ganhar recompensa, mais difícil se torna o problema matemático. O sistema automaticamente calibra a dificuldade desse problema, desse problema criptográfico que tem que ser solucionado. O sistema automaticamente calibra essa dificuldade para que sempre se mantenha essa média de 10 minutos entre cada recompensa de bitcoins. Então, quando um usuário valida transações e resolve o problema matemático, ele transmite a todos os outros usuários, transmite ao restante da rede, todas as transações que ele elenca numa espécie de bloco, que seria equivalente a uma página no livro contábil. Então ele elenca essas transações num bloco, transmite as transações para a rede, junto com o resultado da prova de trabalho, e toda a rede pode provar e comprovar instantaneamente que as transações contidas nesse bloco, ou nessa página de livro contábil, são autênticas, são válidas, e que o resultado da prova de trabalho também está correto. Feito isso, o minerador, o usuário, recebe essa recompensa de bitcoins. E por que eu falei minerador? Porque justamente todo esse processo de validação, registro, solução da prova de trabalho e ganhar a recompensa de bitcoins, todo esse processo que é chamado de mineração. E os usuários que desempenham essa tarefa, que têm essa responsabilidade, é que são chamados de mineradores. Então todo o processo de validação de transações, registro de transações, resolução da prova de trabalho e a recompensa de bitcoins, que é chamado de mineração. E esse processo que é o coração da rede, é ele que mantém ela pulsando. Então, longe de ser um desperdício de hardware ou de energia elétrica, isso na verdade é a fonte de segurança do sistema. É graças ao processo de mineração que não há nenhuma inviolabilidade, que há total inviolabilidade no sistema. É por isso que até hoje ele não teve nenhum tipo de, ele é incorruptível. E tem sido incorruptível desde que ele começou a funcionar lá em 2009. E a fonte dessa segurança e a fonte da inviolabilidade da rede está justamente na mineração. No próximo vídeo, na segunda parte, eu vou explicar de que forma o gasto duplo é evitado, porque também a parte da mineração é justamente evitar o gasto duplo, evitar fraude, evitar que algum usuário gaste bitcoins que não tem, ou que reverta algum dos seus, que gaste duas vezes os seus bitcoins em transações para outros usuários. Exatamente como isso funciona, eu vou explicar na segunda parte, e aí vai ficar bastante claro por que o Bitcoin, por que a rede é praticamente incorruptível e por que ela é tão segura.